E agora no programa Manhã da Globo, pela Rádio Globo Noroeste Paulista, vamos falar de saúde. Isso mesmo, vamos conversar com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, a respeito do mapa da dengue, que classifica aí algumas cidades como um estado de alerta para a dengue. E Catanduva está incluída. Sobre o assunto, vamos conversar então com ele. Bom dia, ministro. Seja muito bem-vindo aqui ao programa. Bom dia, é uma honra poder falar com a cidade de Catanduva e toda a região. Prazer é todo nosso. Ministro, comenta pra gente aí, quantos municípios brasileiros estão em estado de alerta? Nós temos 3 classificações que nós falamos. Nós temos alguns municípios que estão em estado de risco, que é a maior preocupação, ou seja, são aqueles municípios que têm uma situação mais grave. No caso do nosso estado de São Paulo, por exemplo, nós não temos nenhum município em situação de risco, mas temos 38 municípios em situação de alerta e 126 municípios que realizaram o LIRA e que são numa situação que ainda não chama muito a atenção, mas que podem evoluir para a situação de alerta. O caso de Catanduva está em situação de alerta, ou seja, esse estágio intermediário, mas essa é uma fotografia que dá para a prefeitura, para toda a cidade, exatamente onde está a localização do foco do mosquito da dengue, qual é o tipo de material que está gerando o foco do mosquito da dengue, exatamente para agir agora, não esperar o número de casos começar a aparecer entre janeiro, fevereiro, março, abril, que é o período de maior transmissão. E como que é detectado esse estado de alerta nas cidades? Essa é uma pesquisa feita pelo Ministério da Saúde, onde nós colocamos os agentes municipais para visitar a casa das pessoas, locais comerciais, locais de maior concentração de pessoas, e identificar se tem foco do mosquito. O mosquito da dengue, ele é um mosquito bastante resistente. Para você ter uma ideia, o ovo do mosquito da dengue, ele vive até 300 dias no seco. Então, se o mosquito da dengue botou um ovo no começo desse ano, num vasilhame, num copo, numa garrafa, num balde seco. Esse balde ficou seco o ano inteiro, sem chuva, e volta a chover agora no final do ano, esse ovo pode eclodir, pode virar larva e pode ser um potencial transmissor do mosquito, do vírus da dengue, ou seja, ele é muito resistente. Por isso que a ação dentro de casa, a ação nos bairros é fundamental. Mais de 80% dos focos do mosquito na cidade de Catanduva está dentro da casa das pessoas. Então, as visitas às casas, a orientação à família, a conversa com o vizinho, identificar tudo que possa juntar água dentro de casa, tem que ser limpo, tem que, se for uma garrafa, jogar fora, se for um balde, virar a boca para debaixo, para que quando a chuva entrar, não possa alimentar água dentro desse balde. As calhas, aquelas calhas onde junta a água da chuva, tem que olhar, tem que limpar permanentemente. O ideal é colocar areia na calha, colocar alguma coisa que possa fechar a calha, colocar terra, para não deixar juntar água e com isso impedir a criação do foco do mosquito da dengue. E isso já é preocupante para a população? Neste momento, quem ouve a entrevista deve ficar preocupado ou ainda não é tão assim preocupante o caso? Deve sim, uma situação de alerta nós falamos. Não é a situação mais grave, que é a situação de risco iminente de epidemia, mas é uma situação de alerta. O Ministério da Saúde está alertando todo o país. É importante que a cidade de Catanduva esteja nessa situação de alerta. O LIRA ajuda a ter o dado de qual é o bairro que tem uma concentração do foco do mosquito, qual é a rua, qual é o tipo de vasilhame que está guardando mais o mosquito. Só para vocês terem ideia, na região nordeste do país, a maior presença é armazenamento de água, caixas d'água, grandes tonéis. Na região sudeste do país, a localização é outra. No Catanduva, no nosso estado de São Paulo inteiro, a principal localização é exatamente dentro da casa das pessoas, em pequenos vasilhames, vasos, garrafas, ou mesmo calha do telhado da casa para juntar água da chuva, que podem juntar água, são os principais criadores do foco do mosquito. No caso do nosso estado de São Paulo, na cidade de Catanduva também é assim.
E em Catanduva, qual que seria o bairro aí que tem mais índices aí de dengue, o maior índice? Esse detalhe aí tem que ver com o próprio município, com os agentes do município que realizam essa pesquisa. O Ministério da Saúde repassa os recursos para que essa pesquisa seja realizada e acompanha esses dados. No site do Ministério da Saúde também está disponível a situação por cada um dos municípios e qual é o principal foco de criadores dos mosquitos da dengue, qual é o tipo de utensílio, de vasilhame, qual é o principal local que junta água em cada um dos municípios para ser o foco do mosquito da dengue. Alguma pesquisa aí para prevenir, como uma vacina para evitar a dengue está sendo realizada? O que o senhor pode falar a respeito? O Ministério da Saúde financia hoje 3 projetos no Brasil, que são projetos inclusive com parcerias de outras instituições internacionais, que são projetos para se descobrir a vacina da dengue. A vacina da dengue seria o ideal, mas tem um longo caminho ainda para a descoberta dessa vacina, porque tem que ter um tipo de vacina que proteja contra um dos tipos do vírus, mas ao proteger contra aquele tipo do vírus não potencialize, não transforme num caso mais grave a infecção por outro tipo do vírus da dengue. Uma das questões que aumentou muito nos casos de dengue no nosso país é que nós temos 4 tipos de vírus circulando em todo o país. Então a pessoa ela se infecta primeiro, por exemplo, pelo tipo 4, que é o que mais circula no país hoje, depois ela pode ter infecção pelo tipo 1, pelo tipo 2 ou pelo tipo 3. Quando ela tiver essa segunda infecção, ela tem um risco maior de evoluir para um caso grave. Por isso que o cuidado do profissional de saúde, ao examinar uma pessoa com sinais e sintomas da dengue, buscar de imediato os sinais de gravidade, fazer o que a gente chama da prova do laço, que é um exame físico, não precisa de nenhum equipamento, no contato do médico com o paciente é possível fazer a prova do laço, é fundamental para identificar precocemente se aquela pessoa pode evoluir para um caso grave e se pode evoluir para um caso grave, tomar os cuidados antes que isso aconteça. Um dos grandes objetivos do Ministério da Saúde é reduzir o número de óbitos. Em 2013 nós já tivemos a menor taxa de letalidade da dengue comparada com outros países das Américas, mas ainda tivemos um grande número de óbitos que queremos reduzir ainda mais em 2014. Falando em números, esse número se comparado ao ano passado, em quantos % aí a gente tem de diminuição com relação ao óbito da dengue, por dengue? Nós tivemos uma redução de 61% do potencial de casos graves, do número de casos graves de dengue, e uma forte redução de 400 óbitos que correriam risco de termos. Mas isso não é motivo para comemorarmos, porque nós tivemos mais de 300 óbitos por dengue no ano de 2013, ou seja, precisamos reduzir ainda mais e a ação do profissional de saúde é fundamental para isso. O Ministério da Saúde sempre faz um treinamento dos profissionais, passa orientação para os profissionais que atuam nos postos de saúde. Tem agora um portal do Ministério da Saúde onde o profissional pode acessar diretamente, de forma gratuita, todas as orientações para o tratamento da dengue. Com o programa Mais Médicos, nós estamos recebendo muitos médicos de Cuba. Isso está sendo muito positivo, porque são médicos que têm uma larga experiência no cuidado da dengue, acompanharam situações de epidemias graves, tiveram ação muito positiva em reduzir óbitos, então conhecem essa realidade e irão nos ajudar muito a combater e reduzir os casos de dengue em todo o país. E o senhor acredita que o nosso país está preparado para o combate à dengue, para esse alerta que a gente já está, esse estado de alerta? Eu sempre digo que no caso da dengue, a lição todos nós sabemos de cor, só nos resta aprender. Toda a população sabe quais são os riscos da dengue, quais são os sinais e sintomas, aonde que se concentra o mosquito, qual é o tipo de foco do mosquito. Os municípios agora fizeram a fotografia dos casos de dengue, fizeram a fotografia de onde está o foco do mosquito, ou seja, sabem onde agir, só nos resta agir. O Ministério da Saúde está dando mais um apoio aos municípios, nós repassamos 360 milhões de reais adicionais a todos os municípios brasileiros, exatamente para que agora, já no mês de novembro, dezembro, antes de chegar
o período de transmissão de casos, o município pegue a fotografia que foi feita com o Lira, onde estão os focos, comece a agir, fazer mobilizações, orientar a população, conversar com as pessoas, conversar nas escolas, nas igrejas, em qualquer local de concentração das pessoas, para que a gente possa evitar casos graves de dengue nos nossos municípios. Uhum. Ministro, e com relação à dengue, o senhor tem como dizer para a gente qual que é o período que tem o maior índice de dengue do ano? Se é quando é época de calor, de frio? O maior período de transmissão vai de janeiro a maio. Uhum. No caso do estado de São Paulo, começa principalmente no final de janeiro, fevereiro, começa a transmissão dos casos e vai até maio. Por isso a importância do Ministério da Saúde ter feito essa fotografia dos municípios agora, porque permite exatamente que o município, a prefeitura, organize todas as ações do município para agir hoje, já no mês de novembro, evitar que essa situação de alerta em Catanduva passe. O Ministério da Saúde fez esse alerta, essa fotografia no mês de novembro, exatamente para que a cidade, a prefeitura, possa identificar onde está o foco do mosquito e agir agora. O maior período de transmissão dos casos de dengue no nosso estado de São Paulo acontece no período de janeiro até maio. Nosso estado de São Paulo, mais para o final de janeiro, começo de fevereiro, até maio do ano. Por isso, essa é a hora de agir. Poder fazer a visita nas casas, a fotografia está feita. É muito importante agir nesse momento para reduzir os riscos de casos da dengue. Também essa é a hora de checar a formação dos profissionais. Todos os médicos estão com o protocolo de atendimento da dengue, os enfermeiros, os sinais e sintomas. Se todo mundo sabe fazer a prova do laço. A prova do laço é um tipo de exame, é uma avaliação física feita na hora do atendimento. Não precisa de nenhum tipo de equipamento mais moderno, não precisa de exame laboratorial, é uma prova feita no exame físico. Se todos os profissionais sabem fazer a prova do laço, estão fazendo quando examinam a pessoa com suspeita de dengue. Tá certo, eu agradeço a participação, ministro. Conversamos com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, a respeito da dengue no nosso país. Obrigada, ministro. Um grande abraço, foi uma honra poder falar com a população de Catanduva e com toda a região.